Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, meu querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM 106,7. Eu sou o professor Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui pelas ondas da nossa querida Rádio Catedral FM. Você também que nos acompanha através das nossas plataformas de internet, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para começarmos muito bem o nosso programa de hoje, nós vamos chamar aqui o nosso querido amigo Padre João Cláudio para rezar conosco a oração do Tercinho do Amor da serva de Deus Odetinha. E daqui a pouco a gente traz para você a vida de um novo beato da igreja, recentíssimo, mas de uma história muito atual e muito interessante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Há exatamente uma semana, no dia 15 de junho, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, aconteceu a beatificação de um jovem extraordinário que nos ensina sobre coragem, fé e integridade moral. Floribert Bauana Chui, um jovem congolês de apenas 26 anos, morto em 2007 por se recusar a participar de esquemas de corrupção, foi elevado às honras dos altares como beato da nossa igreja. O cardeal Marcelo Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, presidiu essa cerimônia histórica. Hoje, queridos irmãos e irmãs, vamos conhecer a vida, o testemunho e o legado desse jovem mártir que nos mostra que é possível viver a santidade mesmo em meio à corrupção e à violência. Floribert nos ensina que a honestidade pode custar a vida, mas que vale a pena morrer pela
verdade. Para compreendermos a grandeza do testemunho de Floribert, precisamos primeiro conhecer as suas origens. Floribert Bawana Chui Bin Koziti nasceu em 13 de junho de 1981 em Goma, capital da província de Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo. Goma é uma cidade que conhece bem o sofrimento. Localizada na fronteira com Ruanda, a região viveu décadas de conflitos armados, instabilidade política e extrema pobreza. É uma das áreas mais conturbadas da África Central, onde a violência e a corrupção se tornaram, infelizmente, parte da realidade cotidiana. Floribert cresceu neste ambiente desafiador, mas desde pequeno demonstrava características especiais. Era um menino alegre, inteligente e com uma capacidade natural de liderar e unir as pessoas ao seu redor. Aqueles que o conheceram na infância recordam-se de sua personalidade cativante e de sua facilidade para fazer amizade. A família de Floribert não era rica, mas seus pais se esforçaram para dar-lhe uma educação sólida. Na cultura congolesa, a educação é vista como o caminho para a libertação da pobreza, e os pais de Floribert investiram nesse sonho. O menino destacava-se nos estudos e demonstrava desde cedo um senso aguçado de justiça e honestidade. Desde sua adolescência, Floribert começou a demonstrar interesse pelas questões sociais de sua comunidade. Vivendo em uma região onde a corrupção era endêmica e onde muitos jovens perdiam a esperança, ele escolheu um caminho diferente. Em vez de se resignar com a situação, decidiu ser parte da solução. Foi nesse período que Floribert conheceu a comunidade de Sant'Egidio, um movimento católico leigo fundado em Roma nos anos 60, mais precisamente em 1968. Que se dedica ao diálogo interreligioso, à assistência aos pobres e à construção da paz. A comunidade havia chegado ao Congo com o objetivo de promover a reconciliação em um país devastado por conflitos. O encontro de Floribert com a comunidade de Sant'Egidio foi um momento decisivo em sua vida. Esta comunidade tem como lema oração, pobres, paz. Ofereceu ao jovem congolês uma visão diferente de como viver o cristianismo no mundo contemporâneo. Sant'Egidio não é uma ordem religiosa tradicional, mas um movimento de leigos católicos que procuram viver o evangelho através do serviço aos mais necessitados. A comunidade é conhecida mundialmente por seu trabalho de mediação de conflitos, pela criação das escolas da paz para crianças em situação de vulnerabilidade e pelo programa DREAM, de combate ao HIV/AIDS na África. Floribert abraçou com entusiasmo a espiritualidade de Sant'Egidio, participava regularmente das orações comunitárias, dedicava-se ao trabalho com crianças de rua e refugiados e desenvolveu uma profunda vida de oração pessoal. Seus amigos da comunidade lembravam-se de sua alegria contagiante e de sua capacidade de encontrar esperança, mesmo nas situações mais difíceis. O jovem congolês tornou-se rapidamente uma referência para outros jovens de Goma. Organizava encontros de oração, coordenava atividades de solidariedade e sempre incentivava seus amigos a não desistirem de sonhar com um Congo melhor. Sua fé era prática. Manifestava-se no cuidado com os mais pobres, na busca pela paz e na recusa absoluta de qualquer forma de corrupção. Um aspecto fundamental da personalidade de Floribert era sua alegria. Mesmo vivendo em um contexto de extrema dificuldade, ele mantinha um otimismo contagiante.
Seus amigos recordam que ele costumava dizer que a esperança é mais forte que o medo e de que Deus não abandona o seu povo, mesmo quando tudo parece perdido. Esta alegria não era superficial ou ingênua. Floribert conhecia bem a realidade do seu país e sofria com a injustiça e a violência que vinha ao seu redor. Mas escolheu conscientemente ser um portador de esperança em meio à escuridão. Acreditava firmemente que pequenos gestos de honestidade e solidariedade podiam transformar o mundo. Após completar seus estudos, Floribert conseguiu um emprego como funcionário aduaneiro em Goma. Essa posição pode parecer simples, mas no contexto congolês, trabalhar na alfândega significava ter acesso a oportunidade e enriquecimento fácil através da corrupção. Muitos funcionários públicos viam seus cargos como chance de melhorar de vida através de propinas e esquemas ilícitos. Floribert, no entanto, escolheu um caminho radicalmente diferente. Desde o primeiro dia de trabalho, deixou claro que não participaria de nenhum esquema de corrupção. Tratava todos os usuários com respeito e justiça, independentemente de sua capacidade de pagar propinas. Esta postura logo o tornou conhecido e respeitado por alguns, temidos por outros. O trabalho na alfândega colocou Floribert em uma posição estratégica para observar como a corrupção funcionava no Congo. Viu como produtos estragados ou perigosos entravam no país mediante pagamento de propinas, como empresários honestos eram prejudicados por não aceitar propinas e de participar de esquemas ilícitos, e como a população mais pobre era sempre a mais prejudicada por esse sistema. Depois de seus anos como funcionário público, Floribert desenvolveu uma reputação de integridade absoluta. Colegas de trabalho tentavam convencê-lo a relaxar, deixar fazer as suas regras morais, argumentando que todo mundo faz isso e que ele estava perdendo a oportunidade de melhorar sua situação financeira. Floribert sempre respondia com um sorriso que sua consciência valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. Esta integridade não era apenas uma questão de caráter pessoal para Floribert. Era uma expressão concreta de sua vida cristã. Ele entendia que ser cristão significava viver os valores do Evangelho em todos os aspectos da vida, incluindo o trabalho. Para ele, aceitar corrupção seria trair não apenas seus princípios, mas também sua comunidade e principalmente sua fé em Deus. O jovem funcionário também percebia que sua honestidade tinha um impacto social mais amplo. Cada vez que se recusava, a participar de esquemas corruptos, estava contribuindo para um Congo mais justo. Sabia que seu exemplo poderia inspirar outros jovens a escolherem o caminho da integridade, mesmo que isso custasse sacrifícios pessoais. Os anos de integridade inabalável de Floribert acabaram por colocá-lo numa situação de extremo perigo. Em julho de 2007, ele se deparou com uma situação que testaria a sua fidelidade aos princípios cristãos até as últimas consequências. Um carregamento de arroz estragado chegou à alfândega de Goma. O produto estava visivelmente deteriorado e representava um sério risco à saúde pública se fosse consumido. No entanto, os importadores ofereceram uma propina substancial para que Floribert liberasse a mercadoria. Era uma quantia que poderia resolver muito de seus problemas financeiros e de sua família. Floribert recusou categoricamente. Mais do que isso, decidiu denunciar o caso às autoridades competentes e impedir que o arroz estragado chegasse às mesas das famílias congolesas. Para ele, era impensável que crianças pudessem adoecer ou morrer por causa de sua ganância ou omissão. Esta recusa não foi bem recebida pelos envolvidos no esquema corrupto. Floribert foi ameaçado várias vezes, mas manteve-se firme em sua decisão. Seus amigos da comunidade de Santo Egídio e sua família pediram para que ele fosse mais cauteloso, mas o jovem funcionário continuava confiante do que fazer e o certo
era sempre a melhor escolha. Na noite do dia 7 para o dia 8 de julho de 2007, Floribert foi sequestrado por homens armados em Goma. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Havia sido brutalmente torturado antes de ser assassinado. A violência do crime tinha uma mensagem clara. Era um aviso para todos aqueles que ousassem desafiar o sistema de corrupção estabelecido. Floribert Bawana Chui morreu aos 26 anos, poucos dias antes de completar 27. Morreu porque se recusou a compactuar com a corrupção. Morreu porque colocou o bem comum acima de seus interesses pessoais. Morreu porque viveu o Evangelho de forma radical e coerente. O Papa Francisco, ao reconhecer o seu martírio em novembro de 2024, declarou que Floribert foi morto por ódio à fé, pois sua resistência à corrupção estava intimamente ligada às suas convicções cristãs. Sua morte não foi apenas um crime contra uma pessoa honesta, mas um ataque aos valores evangélicos que ele representava. Te Deum laudamus. O caminho de Floribert Bawana Chui até a beatificação foi longo, mas constante. Imediatamente após sua morte, a comunidade de Santo Egídio, a diocese de Goma e muitos fiéis começaram a venerar sua memória como a de um verdadeiro mártir cristão. O processo de beatificação foi aberto oficialmente pela diocese de Goma, sob a supervisão do Dicastério para as Causas dos Santos do Vaticano. Durante anos, teólogos, historiadores e investigadores analisaram cuidadosamente a vida, as virtudes e as circunstâncias da morte de Floribert. Um dos aspectos mais importantes investigados foi se Floribert havia realmente morrido por ódio à fé, critério fundamental para o reconhecimento do martírio cristão. A investigação concluiu que sim, sua recusa em participar da corrupção estava intimamente ligada às suas convicções cristãs, e seus assassinos o mataram precisamente por causa destes valores evangélicos. Em novembro de 2024, mais precisamente no dia 25 de novembro, o Papa Francisco autorizou a publicação do decreto que reconhecia o martírio de Floribert Bawana Chui. Este foi um momento histórico, pois Floribert tornou-se o primeiro congolês a ser reconhecido como mártir pela Igreja Católica no século XXI. O reconhecimento papal abriu o caminho para a beatificação, que aconteceu no dia 15 de junho de 2025. A escolha da data não foi casual. A Igreja quis honrar tanto o nascimento quanto a vida nova, eterna do jovem mártir. A cerimônia de beatificação foi presidida pelo cardeal Marcelo Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Estiveram presentes representantes da comunidade de Santo Egídio, da Diocese de Goma, autoridades vaticanas e centenas de fiéis do mundo inteiro. Com a beatificação, Floribert recebe o título de beato e pode ser venerado pela Igreja Católica. Sua festa litúrgica será celebrada no dia 8 de julho, data do seu martírio. Para que seja canonizado, ou seja, declarado santo, será necessário um milagre atribuído à sua intercessão. A espiritualidade do beato Floribert Bawana Chui pode ser resumida em 3 pilares fundamentais que ele aprendeu na comunidade de Santo Egídio: oração, pobres e paz. Estes 3 elementos foram um fio condutor de toda a sua vida cristã. A oração ocupava um lugar central na vida de Floribert. Ele participava regularmente das liturgias comunitárias de Santo Egídio, mas também cultivava uma profunda vida de oração pessoal. Seus amigos recordam-se de que ele sempre encontrava tempo para rezar, mesmo nos dias mais ocupados. Para ele, a oração não era apenas um dever religioso, mas um encontro íntimo com Deus que dava sentido e direção à sua vida. O cuidado com os pobres era outra característica marcante de sua espiritualidade. Floribert dedicava muito do seu tempo livre, na verdade, para trabalhar com crianças de rua,
refugiados e famílias em situação de vulnerabilidade. Não era um trabalho assistencialista, mas uma forma de reconhecer a dignidade de cada pessoa humana e construir relações de amizade e solidariedade. O terceiro pilar, a construção da paz, manifestava-se na recusa de Floribert a compactuar com qualquer forma de violência ou injustiça. Em uma região marcada por conflitos armados, ele escolheu conscientemente ser um construtor de paz. Isso significava não apenas evitar a violência física, mas também combater as estruturas de injustiça que geravam conflitos, incluindo a corrupção. Floribert entendia que a corrupção era uma forma de violência contra os mais pobres. Cada propina aceita, cada produto estragado que passava pela alfândega, cada favor ilícito representava sofrimento para as famílias, que não tinham recursos para se proteger. Por isso, sua luta contra a corrupção não era apenas uma questão de honestidade pessoal, mas uma forma de defender os mais vulneráveis. Sua espiritualidade era profundamente encarnada. Não era um misticismo que fugia do mundo, mas uma fé que se manifestava no compromisso social e na transformação da realidade. Floribert acreditava que ser cristão significava ser sal da terra e luz do mundo, expressões concretas do amor de Deus na história humana. Uma das frases que Floribert costumava repetir era, e falamos aqui novamente, a esperança é mais forte que o medo. Essa síntese de sua espiritualidade mostra como ele conseguia manter a alegria e o otimismo mesmo diante das dificuldades. Sua esperança não era ingênua, mas fundamentada na certeza de que Deus acompanha aqueles que lutam pela justiça. Magnificat. A devoção ao beato Floribert Bauana Chui começou imediatamente após a sua morte e tem crescido constantemente ao longo dos anos. Em Goma, sua cidade natal, seu túmulo tornou-se local de peregrinação onde fiéis vão buscar inspiração e intercessão. De 20 a 30 de maio deste ano, poucos dias antes da beatificação, a comunidade de Santo Egídio e a Diocese de Goma organizaram 10 dias de comemorações em sua memória. Foram realizadas missas, conferências, testemunhos e atividades culturais que reuniram milhares de pessoas para honrar a memória do jovem mártir. Durante esses dias de comemoração, muitos fiéis relataram experiências de oração especiais, até mesmo possíveis graças alcançadas através da intercessão de Floribert. Embora a Igreja não tenha ainda reconhecido oficialmente nenhum milagre, esses testemunhos mostram a crescente devoção popular ao novo beato. Ainda não reconheceu nenhum milagre porque para a causa de martírio não é necessário a comprovação de um milagre para a beatificação, somente para a canonização. A iconografia do beato Floribert geralmente o representa como um jovem alegre, vestindo roupas simples e às vezes segurando documentos ou papéis, que simbolizam o seu trabalho honesto na alfândega. Algumas imagens o mostram ao lado de crianças, lembrando sua dedicação aos mais vulneráveis. Sua oração oficial, aprovada pela Igreja, pede sua intercessão especialmente para jovens que enfrentam tentações relacionadas à corrupção e à desonestidade. Também é invocado por funcionários públicos, comerciantes e todos aqueles que trabalham em setores onde a integridade moral é constantemente testada. Grupos de jovens católicos de vários países já começaram a formar grupos Floribert, associações dedicadas a promover a integridade moral entre jovens profissionais. Estes grupos realizam encontros de formação, campanhas de conscientização sobre corrupção e atividades de solidariedade social. Queridos ouvintes, a história do beato Floribert Bauana Chui não é apenas uma bela narrativa do passado, nem tão distante assim. É uma mensagem urgente e atual para todos nós que vivemos no século XXI enfrentando os nossos próprios desafios éticos e morais. Vivemos em um mundo onde a corrupção, infelizmente, continua sendo um problema grave. Não apenas nos países em desenvolvimento, como o nosso, mas também em nações desenvolvidas. Vemos constantemente escândalos envolvendo políticos, empresários e até mesmo líderes religiosos que se deixaram seduzir pelo poder e pelo dinheiro. Nós brasileiros ainda mais sabemos disso.
Beato Floribert nos ensina que é possível resistir a essas tentações. Sua vida demonstra que a integridade moral não é um luxo para poucos, mas uma necessidade para todos aqueles que desejam construir uma sociedade mais justa e fraterna. Por isso, hoje, nós trouxemos aqui a vida do Beato Floribert Bauana Chui, o jovem mártir da honestidade, que foi elevado às honras dos altares no último domingo. Antes de nos despedirmos, vamos trazer aqui para vocês e vamos rezar a oração oficial ao novo beato aprovado pela Igreja. Ó Deus, que destes ao beato Floribert Bauana Chui a graça de testemunhar a fé cristã até o derramamento do sangue. Concedei-nos, por sua intercessão, a coragem de vivermos sempre segundo a vossa vontade e de preferirmos a verdade e a justiça a qualquer interesse pessoal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Beato Floribert Bauana Chui, rogai por nós. Rogai especialmente pelos jovens que enfrentam tentações relacionadas à desonestidade e à corrupção. Rogai pelos funcionários públicos, pelos comerciantes, pelos políticos e todos aqueles que têm responsabilidades sociais. Ajudai-nos a encontrar na oração, no serviço aos pobres e na construção da paz o caminho para uma vida verdadeiramente cristã. E esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal com a história, a vida e o relato de santidade de tantas pessoas que nos inspiram também a vivermos nós o nosso caminho, a nossa vocação universal a sermos santos. Se Deus quiser, semana que vem nós nos encontraremos aqui novamente na Rádio Catedral para podermos dizer que sim, é possível ser santo. Não se esqueça, domingo sem missa, semana sem graça. E vamos ficar agora com a oração do Ângelus com o nosso querido cardeal Dom Orani João Tempesta. Até o próximo domingo, se Deus quiser, e Beato Floribert Bauana Chui, novamente, rogai por nós. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.